Olá, meus amigos, bem-vindos a todos mais uma vez ao Delta Economics. Aqui quem fala com vocês é o André Amaral. Para quem ainda não me conhece, claro, né? Para quem já me conhece, já está acostumado com os vídeos e o padrão de vídeo que aqui eu faço. O último vídeo foi um vídeo relacionado à programação e a cálculo de rentabilidade, título público e tal. Foi um vídeo bastante legal. E hoje eu quero falar de um assunto que todo mundo que quer investir gosta bastante, sempre tem muita vontade de aprender. Então eu tenho um modelozinho teórico aqui, relativamente simples, que é sobre valuation, né, a precificação de um ativo, achando o valor intrínseco de um ativo. Mais precisamente aqui, no caso, eu fiz para as ações da Apple, né? E é interessante que ele é um modelo teórico, então sairá um resultado daqui. Isso não é, por hipótese alguma recomendação de investimento, e você não pode entender dessa forma. Quero que você entenda a mecânica apenas do modelo, né? E aí, aqui eu quero fazer um combinado com você que me segue, que é meu seguidor. Caso você ainda não seja, até aproveita, peço que me siga aqui no canal, porque essa é a única maneira que você tem de ficar atento, né, e aprender aquilo que eu vou aprendendo ao longo do tempo, aquilo que eu aprendi ao longo do tempo, e eu disponibilizo aqui gratuitamente. Lembrando que caso você queira contribuir com o canal, existe uma ferramenta no nosso canal aí de donation, caso você queira doar. Até agradeço às pessoas que já fizeram algumas doações ali no PayPal, muito obrigado. Essa doação vem para que eu melhore a qualidade dos vídeos futuramente. Bom, então o que eu quero combinar com vocês aqui é o seguinte: existe esse modelo teórico que está aqui, pronto, feito, a gente vai discuti-lo aqui juntos, né? Mas o nosso combinado que eu quero aqui é que você não vai tomar nenhuma decisão, ou você não vai sair daqui com base nesse modelo que eu fiz, você vai replicar na sua casa, sair comprando ações ou da Apple ou qualquer outra empresa. É porque existem alguns pressupostos aqui, que são pressupostos meus. E outro detalhe também, foi um modelo que eu criei rápido, foi um modelo que eu criei essa manhã. Então, tem coisa que provavelmente vai estar desatualizada já, entendeu? Então, assim, as coisas passam. Então, às vezes você está assistindo esse vídeo daqui uma semana, não sei. Então, talvez você não tenha esses pressupostos que estão aqui. Então, é muito importante que você utilize essa ferramenta como um guia. Você aprenda e assim você utilize. Mas, de qualquer forma, eu aproveito aqui para deixar a dica. Para quem quiser se aprofundar nisso, ou quiser futuramente montar modelos semelhantes para tomar decisões de investimento. Então eu deixo aqui a minha recomendação de livro, tá? Que é o livro do Damodaran, Investment Valuation. Eu não sei se existe no Brasil ele em português, mas provavelmente sim. Mas esse é um vídeo. O Damodaran é um pai ali da análise fundamentalista, né? O cara manja demais, ele é muito bom. É um excelente vídeo, você vai aprender muita coisa dali. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá entender então como que funciona, né, o modelo de valuation que eu tenho aqui, que é o fluxo de caixa descontado, tá? Esse é o modelo que eu utilizei aqui. Eu vou até trazer um pouquinho mais que é para a gente conseguir ter uma visualização melhor do modelo, tá? E como que a gente vai precifica, na verdade, um ativo, né? Qual é a ideia do ativo? Basicamente, como que você dá valor ao investimento, a um ativo, qualquer coisa? Bom, é a capacidade de geração de riqueza nele, né, de geração de caixa, de geração de renda dele no futuro, né? E basicamente, para você precificar esse ativo agora, então você vai pegar, vai projetar esse valor futuro, né? E você vai descontar ao valor presente usando uma taxa de desconto, que é o que a gente vai ver agora aqui. Então esse é o conceito. Então basicamente a ideia eu vou pegar, vou tentar descobrir o valor da Apple, basicamente, vou dividir pela quantidade de ações que ela tem no mercado e dali eu vou achar o número, o preço unitário, né, o valor unitário e vou comparar com o preço e vou fazer tudo isso utilizando esse Excel, né? Então mais uma vez todo o processo está em inglês porque dado a importância que eu dou para a língua, né? Primeira coisa que a gente vai fazer então, pessoal, existem aqui alguns pressupostos, né, que eu já mencionei, que a gente vai utilizar
no cálculo do todo o processo, mas mais especificamente ali muita coisa no Capital Asset Pricing Model e no Weighted Average Cost of Capital, né, no caso que vai ser ali o custo médio ponderado de capital. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é o crescimento, né, a gente vai precisar estimar um crescimento, né, então que a gente vai utilizar no custo médio ponderado de capital e ele é importante para o nosso para um padrão que a gente vai precisar. O que eu utilizei aqui? Bom, o crescimento médio, né, do PIB, né? Eu estou utilizando aqui o modelo para os próximos 10 anos, né? Então eu quero projetar o valor dessa empresa para os próximos 10 anos, trazer a valor presente. Lembrando, tá? Que empresas mais sólidas, mais consolidadas, você consegue até fazer por 5 anos. Eu coloquei 10 porque já estava fazendo mesmo, então aproveitei para fazer com 10 anos, né? 10 períodos no caso, né? Então, beleza. Então eu estou utilizando a taxa média de crescimento. E assim, foi uma taxa média que eu assumi, tá? Foi o que eu acredito que vai crescer o PIB americano. Estou falando muito, como eu estou tratando de uma empresa americana, então estou utilizando o PIB americano, obviamente. Então, eu utilizei aqui 1,9%, né, que é o crescimento médio dos Estados Unidos nos próximos 10 anos. Vou ter aqui também o meu Enterprise Value pelo meu EBITDA, né? Seria o meu múltiplo. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu explico exatamente o que é o meu múltiplo. Muita coisa do que está aqui, até basicamente tudo, né? Ou você encontra já feito na internet, ou você encontra nos demonstrativos financeiros. Eu vou até mostrar alguns exemplos. Então, vou precisar do meu custo da dívida, né? Assim, a empresa ela precisa se capitalizar, muitas vezes ela recorre ali a financiamentos ou empréstimos. Isso tem um custo. Obviamente, o banco não empresta de graça, como a gente já viu aqui no canal outras vezes. E qual que é esse custo? Bom, o custo é a taxa de juros, né? Então, o custo da dívida da Apple está em 4,45%, né? Então esse vai ser o meu custo da minha dívida. E você tem a taxa de imposto, né, que toda empresa tem que pagar, empresa de tecnologia, a 15,6%. E aí eu vou precisar de alguma coisa que a gente vai utilizar mais para frente, até mais precisamente ali na hora de a gente calcular o CAPM, né, o que é o Capital Asset Pricing Model, que é o meu ativo livre de risco. Né? E qual que vai ser esse ativo livre de risco? Como nós vimos já no canal aqui em outros vídeos, né? Qual que é o ativo teoricamente mais seguro? Né? Bom, é o título do governo. Mais uma vez, eu estou tratando de uma empresa americana, então eu vou utilizar ali o título da dívida dos Estados Unidos, né, que vai ser o 10-Year Treasury Bill. E assim, eu não lembro agora já, eu já tinha esse valor de algumas semanas atrás, então talvez, precisamente agora eu não sei exatamente quanto que está o percentual do 10-Year Treasury Bill, quanto ele está sendo negociado, mas eu coloquei a 3,5 devido aí ao aumento ou a persistência, né, do nível de inflação e talvez essa taxa ainda suba, né? Mas enfim, eu coloquei aqui a 3,50, 3,5, mas é bom que você faça aí a sua análise, pesquise depois e veja de fato quanto que está aí o título do governo com vencimento em 10 anos. Outra coisa que eu vou precisar também vai ser o beta dessa ação. O que é o beta dessa ação? O beta basicamente é um indicador de volatilidade desse ativo, né, em relação ao seu índice. Então, basicamente, como eu tenho aqui o beta da Apple de 1,3, significa que as ações da Apple ela varia cerca de 30% em relação ao seu benchmark, né, em relação ao seu índice. Então, vamos supor, o índice sobe, ela tende a subir 30% a mais. Quando o índice cai, ela tende a cair 30% a mais. É basicamente essa ideia do beta da ação. E você tem ali algo importante, que é o retorno esperado de mercado. O retorno esperado de mercado eu coloquei a 10,4%, certo? E também temos aqui o valor do equity, né? O equity value. Onde eu vou achar isso aqui? Balanço patrimonial. Você vai encontrar isso facilmente lá. E o valor da dívida total também, que vai ser basicamente os empréstimos de curto prazo mais empréstimos de longo prazo. Então, até para deixar facilitar o raciocínio, eu vou mostrar brevemente aqui para vocês onde você vai achar ali pelo menos o valor do seu equity, né? Claro que assim, pessoal, eu tenho que falar isso aqui agora. Esse é o balanço patrimonial da Apple, né? É muito importante que para você replicar esse modelo, ou para que você queira aplicá-lo de uma maneira ajustada nos seus investimentos, naquilo que você acredita que seja
relevante, é importante que você tenha uma noção de contabilidade. Não ser contador, não. Mas você precisa ter uma noção de contabilidade. Você precisa saber o que é um ativo, o que é um passivo, o que é um ativo circulante, o que é um ativo não circulante, o que é um passivo circulante, passivo não circulante. E também o que é um patrimônio líquido, né? Então isso é importante que você saiba, senão você vai ter muita dificuldade de colher as informações que são necessárias. Então eu tenho aqui as minhas dívidas de curto prazo, que é a dívida de curto prazo, ela está ali no meu passivo circulante, né? Então são passivos ali de curta exigibilidade, né? Então num período ali de 12 meses, e tem o meu passivo de longo prazo, né? Que é aquele aqueles empréstimos, né? Dívidas e obrigações da empresa que passam ali dos 12 meses na teoria. Então também tenho aqui a minha dívida de longo prazo, como vocês podem ver aqui, e também tenho o meu equity, né, que está aqui, ó, o total do shareholders equity, né, o meu patrimônio líquido ali. E eu tenho a questão total, né, do meu passivo total, que vai entrar ali junto o meu equity. Então é importante que você consiga fazer essa distinção. Então, basicamente, você já descobriu onde você vai pegar essas informações do balanço patrimonial, que você vai achar nos demonstrativos financeiros da Apple, tá? Então tá até aqui, ó. Eu vou colocar depois o link, se você quiser replicar um modelo, dos demonstrativos financeiros, onde tá e tudo. Posso deixar o Excel também no meu GitHub, não tem problema algum. E você pode dar uma olhada, depois ajustar o modelo, né? De repente alguma inconsistência, alguma coisa, você corrige à medida que você for percebendo e aprendendo. Beleza, vamos continuando então. Então, tenho aqui os meus pressupostos. Outra coisa importante que eu esqueci de falar é o meu EBIT. O que vai ser esse EBIT? Ele vai ser o Earnings Before Interest and Tax, certo? Então, o que vai ser isso aqui? Esse é basicamente o meu lucro operacional, né? Então, eu vou abrir o balanço mais uma vez, que é para mostrar para vocês onde está ali, então, no caso, né, o meu lucro operacional. Onde você vai encontrar o lucro operacional? No Income Statement. O que significa o Income Statement? É a DRE, né, os demonstrativos, o demonstrativo do resultado do exercício. Então, beleza. Aqui está a minha DRE, como vocês podem ver, consolidado, né? E eu tenho aqui a minha receita e tal, né? Então, depois tenho o lucro bruto, enfim. E eu tenho as minhas despesas operacionais e vou chegar aqui no meu lucro operacional. Então, tá aqui, é aqui que você vai encontrar na DRE, no income statement. Então, vamos voltar lá. Então, já tenho aqui o meu. Já expliquei para você o que significa ali o lucro operacional. E o que eu fiz aqui? Aí é um detalhe que eu adicionei. Eu vou precisar desse valor aqui para projetar o meu lucro operacional futuro. O certo, mas eu não vou ter tempo, mas o certo que você deve fazer é se basear através dos números anteriores. Então, todo ano, né, ou a cada trimestre, a empresa divulga lá os seus demonstrativos financeiros, então você vai percebendo ali a variação, né, do lucro operacional, vai pegar esses lucros operacionais para trás e você vai utilizá-los aqui. Então, o que eu fiz? Eu projetei esse lucro operacional para os próximos 10 anos usando uma taxa de crescimento de 4%. Né? Tecnologias, as empresas de tecnologia tendem a crescer mais, são empresas que geralmente têm uma maior taxa de crescimento, mas a Apple já é uma empresa muito grande, muito consolidada, por isso que eu usei apenas 4%. E projetei o meu lucro operacional para o futuro, como vocês podem ver aqui. Aí, como que eu fiz isso basicamente, né? Então, eu tenho o meu ano base e para eu fazer a projeção, eu simplesmente peguei o meu lucro operacional atual e multipliquei, né, pela minha taxa de crescimento e carreguei isso ao longo dos anos, né? Então você pode perceber que eu tenho no ano 10 aqui a mesma coisa. Então você tem um crescimento ali do meu lucro operacional. O que eu vou precisar para. E nisso é importante mencionar, você já viu aqui pelo Excel, mas o que é importantíssimo mencionar é que eu vou projetar esse crescimento do lucro operacional, assim como o meu imposto, a minha depreciação e amortização, assim como o meu CAPEX também, o meu non-cash working capital também, para calcular o meu fluxo de caixa livre, que é isso que me interessa aqui no caso. Então, eu projetei para os meus próximos 10 anos o meu lucro operacional
mas o meu lucro operacional ele segue também a taxa de imposto que tem que ser paga, né, e que eu utilizei. Para fazer isso, basicamente, lucro operacional multiplicado pelo meu percentual de imposto. E claro, obviamente, como é um valor negativo, por isso ele está ali, senão é negativo e vermelho. E projetei também à medida que vai crescendo o meu lucro operacional. Depreciação e amortização também. Eu preciso utilizar mesmo esquema. Onde eu vou encontrar isso aqui, você pode encontrá-lo, né? No demonstrativo de fluxo de caixa, posso até abrir e mostrar aqui para vocês. Está aqui a minha DRE de novo, o meu balanço patrimonial. E aqui está o meu fluxo de caixa, que já está até marcadinho aqui, ó. Então, a depreciação e amortização é aqui que você vai encontrá-lo, né? E depois disso, você vai fazer o mesmo esquema, projetar através da mesma taxa. Você vai precisar achar o meu CAPEX. O que é o CAPEX? Bom, é aquilo que a empresa, é o investimento que a empresa utiliza em bens de capital, né? Isso é importante, que a empresa precisa lá de um prédio para existir e tal, enfim. Então, esse é o meu CAPEX. Onde eu vou encontrar, de novo, no fluxo de caixa, né? Eu demonstro o relatório de fluxo de caixa. É exatamente lá que você vai encontrar. Você vai achar a parte de investimentos, né? E você vai encontrar exatamente. E você vai encontrar exatamente ali nas atividades de investimento, né? Que você vai ter aqui, ó. Payments for acquisition of property, plant and equipment, que está exatamente aqui. Então, de novo, o certo é você pegar os valores para trás. Eu acabei optando por projetar, porque é apenas um exercício aqui, né? Beleza. E você também tem aqui, no caso, ali, o non-cash working capital, que basicamente vai ser o seu ativo circulante menos o seu caixa menos o seu passivo circulante. E você vai fazer esse cálculo, né, através do balanço patrimonial que você vai pegar, e depois vai projetar o mesmo esquema para os valores futuros, usando aquela mesma taxa de crescimento, né, do EBIT, né, do lucro operacional. Beleza, depois a gente vai fazer o somatório e a gente vai chegar no nosso fluxo de caixa livre, que era o que a gente precisava, né, que era o mais importante de todo o cálculo dos próximos 10 anos, que está aqui. Beleza, agora o que a gente vai fazer daqui para frente? A gente vai precisar achar o custo médio ponderado de capital, que é o Weighted Average Cost of Capital. Esse a parte mais importante do processo, né? E aí o que acontece? Para a gente calcular o custo médio ponderado de capital, é importante entender que a empresa ela tem duas maneiras de financiar as suas atividades. Primeiro, ela pode simplesmente ir até um banco e pegar um empréstimo, e aí ela vai ter um custo, uma despesa financeira, né, porque ela vai ter os juros de pagamento, ou ela pode simplesmente abrir o capital e abrir mão de parte da empresa através de venda de ações, né, através do IPO. E assim, para você precificar o custo do processo de um empréstimo é relativamente fácil, porque nada mais é do que a taxa de juros que você paga para obter aquele dinheiro. Então é relativamente simples. A questão é que para você calcular essa parte do equity é um pouquinho mais complicado. E existe uma fórmula, que é a fórmula do CAPM, né, que é o Capital Asset Pricing Model, que vai ser, eu vou explicar aqui, né, a fórmula, mas ela é facilmente achada na internet, ela não tem segredo, ela é bem simples. Então, como que você vai chegar no Capital Asset Pricing Model? Bom, basicamente vai ser, o seu CAPM ele é igual o seu ativo livre de risco, vai ser o título do tesouro, né? Mais o beta da sua ação, multiplicado pelo retorno esperado de mercado, menos a taxa do ativo livre de risco, que de novo é o título do governo, né? Então é assim que você vai chegar no seu Capital Asset Pricing Model, que vai ser o seu custo do equity, né? De abrir o capital. E depois, para você calcular efetivamente o Weighted Average Cost of Capital, né, que é o custo médio ponderado de capital, basicamente ele vai ser igual ao valor do equity dividido pela somatória do seu equity e da sua dívida, multiplicado pelo custo do equity, que é o CAPM, mais a sua dívida multiplicado ou dividido
pelo seu equity mais a sua dívida multiplicado pelo custo da dívida, certo? Que multiplica 1 menos o seu imposto, né? Porque que é para você ter a obtenção do benefício fiscal. Parece complicado, e assim, que de fato ela é uma fórmula grande, então ela de fato é complicada, mas se você depois analisar com calma, você vai perceber que ela não é tão complicada assim, ela é até relativamente simples a partir do momento que você utiliza várias vezes. Então a fórmula está aqui, depois você vai utilizá-la, entendê-la e vai ficar bem mais fácil. Então obtivemos aqui o nosso custo médio ponderado de capital, 6,51%. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai achar o valor terminal da empresa, que vai ser. Aí aqui é importante porque tem duas fórmulas, tá? E eu vou explicar as duas e depois eu fiz tirando a média das duas, mas talvez empresas maiores, assim, você pode usar até o múltiplo, que é que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Bom, para isso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar achar o meu Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, que seria o lucro antes dos impostos, depreciação, amortização, enfim. E como é que eu vou fazer isso? Bom, eu já tenho o meu Earnings Before Interest and Tax. Não, na verdade, falta depreciação e amortização. Eu vou pegar esse valor projetado já, que é o que eu tenho aqui, e só vou adicionar depreciação e amortização. É simples assim, como já está basicamente quase tudo feito, é só adicionar esse elemento que falta. E agora, vamos às fórmulas, que é para a gente entender. Bom, a fórmula desse múltiplo ela é relativamente simples. Ela vai ser, então, o valor terminal ele vai ser igual a minha métrica financeira, que vai ser o meu EBITDA, né, o meu EBITDA ali, multiplicado pelo meu múltiplo, que se vocês se lembram bem, eu mostrei aqui para vocês, que é esse múltiplo que você pode... Se você colocar no Yahoo Finance, você já vai achar esse múltiplo pronto. Ele já vai estar lá, você não vai precisar fazer o cálculo, mas ele já vai estar lá. Então, fazendo essa multiplicação, você vai chegar nesse determinado valor. E agora, o outro modelo é você pegar esse crescimento na perpetuidade. Como que a gente vai fazer isso? Também temos a fórmula aqui que eu vou explicar para vocês. Aí vai entrar aquilo que é extremamente importante, que é o cálculo do crescimento, né, na perpetuidade, que vai ser com base no nosso crescimento do PIB, do PIB americano. Então, o valor terminal usando o modelo de perpetuidade, ele é o meu fluxo de caixa livre, que a gente já calculou. Aqui está para os 5 anos, mas é só ilustração. No nosso caso, vai ser para os próximos 10 anos. Multiplicado por 1 mais a minha taxa de crescimento, dividido pela minha taxa de desconto menos a minha taxa de crescimento. Então, vamos voltar lá e vamos entender como que funciona essa fórmula. Aqui. Então, eu tenho aqui o meu fluxo de caixa livre, que vai multiplicar por 1 mais a minha taxa de crescimento, dividido pelo meu custo médio ponderado de capital, que vai ser o meu R, menos, mais uma vez, a minha taxa de crescimento, e eu vou chegar num determinado valor de crescimento na perpetuidade. Aí você vai escolher, ou você vai utilizar o método de crescimento da perpetuidade, ou múltiplo, ou você pode tirar uma média, que foi o que eu fiz aqui, que não é o mais correto, tá? Mas para explicação, né, para modelo teórico, achei que fosse razoável, até porque eu precisaria explicar para vocês as duas maneiras. Você vai utilizar aquilo que você achar mais adequado, também dependendo da empresa, da indústria, do segmento, né? E agora o que eu vou precisar fazer? Bom, se a ideia inicial era projetar o valor da empresa, agora eu preciso descontar esse valor da empresa ao valor presente, porque agora eu já sei a capacidade de geração de caixa da empresa no futuro. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso trazer isso a valor presente, descontar a valor presente. O que é a taxa de desconto? Bom, para quem está acostumado já com matemática financeira, já sacou o que vai ser quando você traz um determinado valor futuro a valor presente. Então, ele na verdade, o modelo ele é até bem simples, né? O modelo de taxa de desconto. Ele basicamente, o meu valor presente ele é igual a valor futuro, né? No caso aqui a gente vai usar, como a gente está usando a taxa de desconto, vai ser 1 sobre 1 mais taxa elevada a período. Simples assim. Então vamos colocar aqui que é para vocês entenderem. Então, 1 dividido por 1 mais a minha taxa, que vai ser o meu Weighted Average Cost of Capital, o meu custo médio ponderado de capital, essa é a taxa que eu vou utilizar, elevado ao período. E qual vai ser o período? Bom, vai ser o período primeiro, o período 1, que é o período inicial. E vou fazer isso para os próximos 10. Só que uma vez feito, o Excel fornece essa ferramenta. Eu não preciso mais calcular tudo agora. Eu só preciso fazer o quê? Travar as fórmulas as células que eu não quero que mexa. E se você já percebeu, muitas delas eu já travei. Como que você trava o cifrão antes da letra, depois da letra, você vai travar exatamente a célula que você quer que não mexa, né?
e depois simplesmente vou arrastar para o lado e tá pronto. Basicamente, tenho o meu cálculo já feito, né, da minha taxa de desconto. Beleza, então tá feita a minha taxa de desconto, né, o meu fator de desconto. Agora eu vou calcular o meu valor presente com base na minha taxa de desconto. E como é que vai ser isso? Então é simplesmente pegar o valor do meu fluxo de caixa livre, multiplicar pela minha taxa de desconto e, de novo, mexer até o final do meu fluxo de caixa livre período, né, que vai ser os 10 anos. Depois, basicamente, o que eu vou fazer? Vou multiplicar a média, né, do meu valor terminal, do meu patrimônio líquido, do meu equity, né, e multiplicar pelo meu fator de desconto último, né, que vai ser o fator de desconto 10 no caso aqui. E vou chegar nesse valor aqui de 1 trilhão e pouco. Beleza, feito. Agora eu preciso calcular o valor da empresa, o Enterprise Value, que vai ser basicamente a somatória de tudo isso que eu acabei de fazer. Tanto a minha taxa média ali, né, de crescimento do equity, mais o meu fluxo de caixa projetado futuro trazido a valor presente. Esse vai ser o meu enterprise value, né, o valor da minha empresa. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar alguns pontos interessantes, descontar outros, né, porque não é nem tudo são flores. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui que eu preciso para chegar no meu valor do meu equity mesmo, né, ele vai ser igual a primeira coisa é o valor do meu enterprise value, mais o meu caixa, né, o caixa que eu tenho hoje da empresa, mais equivalente de caixa, que são investimentos ali de curto prazo que a empresa tem, menos a minha dívida de curto prazo, e mais a minha dívida de curto prazo também, né? Então, por isso que eu tenho aqui a somatória e o desconto, né, dessas dívidas que eu tenho, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. E nisso eu vou chegar no valor do meu equity, de 2 trilhões 900 bilhões e alguma coisa. E agora o que eu vou fazer? Esse valor não me diz muita coisa, porque eu não vou comprar a Apple todinha, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse valor final, né, esse valor do meu equity, e dividir pelo número de ações existentes, né? Aí sim eu vou chegar no meu valor unitário da ação. Então eu tenho uma quantidade de ações que também você vai encontrar nos demonstrativos financeiros tal, e basicamente o que eu vou fazer? Vou pegar o meu equity value, vou dividir pelo número, pela quantidade de ações e vou chegar no valor intrínseco da ação, né? No valor que eu julgo ali que seria o valor correto dela. Né? Eu cheguei a 183 dólares e 79 centavos usando esse modelo teórico, que você vai fazer os ajustes que você tem que fazer, caso você queira replicá-lo, e talvez você encontre um valor ou menos ou mais alto, mas você pode perceber que se eu comparar com o preço atual, que é o que eu acabei de pegar ali no Yahoo Finance, então aparentemente fechou. Eu estou gravando esse vídeo hoje no sábado, né, um sábado de manhã, então ele fechou ontem a 175 dólares e 16 centavos, e 16 cents. A questão que é interessante é que isso eu me lembro bem, no dia que eu pesquisei e pensei em criar esse modelo, né, eu fiz algumas pesquisas e tal, e acho que uns 3 ou 4 dias atrás, o valor da ação estava em 100 e, se não me engano, 172 e alguma coisa. Então, claro, o mercado precificou que existia ali um desconto, né? Então, ela teve esse crescimento, então ela subiu, houve uma demanda maior pelo preço do ativo e ele subiu. Depois eu só simplesmente calculei aqui a diferença, né? Do valor intrínseco, que eu acredito que é o valor justo da ação, menos o valor atual, e descobri que ela está com uma taxa de desconto de 8 dólares e 63 cents. Se eu tivesse aqui um valor diferente, se eu tivesse aqui, por exemplo, 174 dólares, eu tenho uma formataçãozinha condicional aqui que ele me traria ali prêmio, né? Então ela estaria sendo negociada a um prêmio. Ou seja, ela estaria sendo negociada mais cara do que o preço justo da ação. Então, pessoal, basicamente esse é o modelo, né? É o fluxo de caixa descontado. É um modelo teórico, como eu expliquei antes que os especialistas aí de valuation queiram criticar e falar tá uma merda, não sei o que. Então, isso é só simplesmente um guia. Era mais para você entender, para você perceber como funciona a mecânica do fluxo de caixa descontado, como que ele é aplicado. E aí, a partir de agora, eu espero que eu espero que você faça? Que você vá buscar mais conhecimento, que você entenda melhor. Há muitos vídeos, né, que também explicam o valor a metodologia de fluxo de caixa descontado, que você pode olhar, pesquisar, comparar.
né? E você certamente vai saber aí distinguir o que você deve manter, o que você deve substituir. Mas a ideia do vídeo era transferir esse conhecimento para você ter uma noção de como que funciona o modelo de fluxo de caixa descontado, para que assim você consiga pelo menos ter esse arcabouço teórico, né? E não esquecendo que o livro da Modaran é muito bom, muito importante, ele vai te ajudar demais. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, mais uma vez, peço que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Ative o sininho também para você ficar sempre por dentro, né, de tudo aquilo que eu for postando aqui no canal. Beleza, pessoal? Desde já eu agradeço a sua paciência, se você for comigo até agora. Desejo aí um grande abraço e até o próximo vídeo.